Nós estamos recebendo aqui nos estúdios das emissoras de rádio a doutora Angelita Lemes, ela que é advogada da cidade de Santa Cruz das Palmeiras e é também especialista em direito previdenciário. Nós convidamos ela para conversar um pouquinho justamente sobre as mudanças que aconteceram, né? E ela vai nos explicar. Primeiramente, doutora Angelita, seja bem-vinda aqui a Porto Ferreira, também aos estúdios aqui da emissora. Muito obrigada, Osni. É um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes também. Bom, para a gente começar esse bate-papo, na verdade houve muitas mudanças e eu acredito, assim como eu, as pessoas em casa, elas têm dúvida, né? Principalmente as que chegam para você a respeito dessas dúvidas. Então eu gostaria que você explicasse para os ouvintes quais são as principais delas, o que realmente mudou. Ok. Osni, vamos falar hoje um pouco sobre a pensão por morte. É uma das regras que mais mudaram dentro da esfera do direito previdenciário e ela veio para modificar e tornar mais difícil a concessão desse benefício. Vamos falar um pouquinho de como era. Antigamente, a pensão por morte bastava estar casado ou comprovar a união estável que o cônjuge do segurado falecido teria direito à concessão desse benefício. Então, aí está a primeira grande mudança. Hoje não mais. Hoje precisa comprovar o casamento pelo período de 2 anos ou então a união estável por esse período de 2 anos. E essa união estável tem que ser comprovada através de documentação robusta. Ou seja, pode fazer prova através de contrato de união estável, de documentações referente a banco, plano de saúde. Agora, só a certidão de nascimento de um filho. Hoje isso não tem mais tanta eficácia. Outro ponto muito importante de alteração é que antigamente o segurado bastava estar filiado à Previdência Social, bastava ter uma única contribuição, que no momento do seu falecimento, seus dependentes teriam aí o direito à pensão por morte. Hoje, isto também não mais, tornou-se muito mais rígido, então, a concessão desse benefício. Hoje, além de ter esse filiado à Previdência Social, ele precisa ter uma carência de 18 meses de contribuição. Então, aquele que faleceu, o segurado falecido, ele tem que ter no mínimo 18 meses de contribuição para deixar aí esse benefício de pensão por morte, tá? Outra modificação muito grande é com relação à idade do cônjuge que sobreviveu, que tem direito à pensão. Antigamente, se um casal novo, de 18, 20 anos, um dos cônjuges falecesse, o cônjuge sobrevivente teria direito aí essa pensão por morte de forma vitalícia. Hoje não mais, hoje se altera e altera para uma regrinha de tempo de concessão de benefício de acordo com a idade do cônjuge sobrevivente. Eu vou estar passando para você mais ou menos. Aquele cônjuge sobrevivente, se ele tiver 44 anos, ele sim vai receber aí pelo período vitalício, né? Ou então o cônjuge sobrevivente for deficiente ou incapaz. Isso daí, enquanto permanecer sua incapacidade ou sua deficiência, ele vai continuar recebendo a pensão por morte. No caso dos cônjuges sobreviventes com menos de 21 anos, a pensão por morte será paga só por 3 anos. Se ele tiver de 21 a 26 anos, será pago somente por 6 anos. Se tiver de 27 a 29 anos, ele receberá a pensão por morte só por 10 anos. Entre 30 e 40 anos, ele recebe por 15 anos. E de 41 a 43 por 20 anos. Então, após esses 20 anos, ou esses 15, e assim sucessivamente, ele perde a pensão por morte. Então, hoje, só terá direito à pensão vitalícia aquele cônjuge sobrevivente com mais de 44 anos. Essa é uma dúvida que realmente acredito eu que a maioria das pessoas tem. Muito, muito, porque a regrinha
que prevaleceu até o final do ano passado, é de que não importava a idade, né? Se houve aí a morte do segurado, se ele é segurado da Previdência Social, gerava esse benefício de pensão por morte para o seu dependente, e aí era de forma vitalícia. Não para o caso dos filhos, mas para o caso do cônjuge, sim. Né? E hoje isso altera, modifica totalmente. Como que foi feito criado essa quantidade de anos conforme a faixa etária? De acordo com a expectativa de vida da tabelinha do IBGE. O que nós, advogados previdenciaristas, não estamos sim de acordo, porque ela não nos traz a realidade do nosso país, como realmente funciona, né? A expectativa de vida do brasileiro, pela tabela do IBGE, não é real. Nós sabemos disso. Com relação à pensão dos dependentes, permanece até os 21 anos, tá? Agora, se o segurado não atingiu o requisito dos 2 anos de casado, ou dos 2 anos de comprovação de união estável, se ele não tinha aí os 18 meses de contribuição, que são os 2 requisitos fundamentais hoje para pensão por morte, o cônjuge sobrevivente ou dependente vai poder receber pelo período de 4 meses, tá? Isso é uma brechinha da lei para ele poder se enquadrar. Nós até brincamos que seria só para pagar os custos com o funeral, porque 4 meses, infelizmente. Então, essas são as principais mudanças aí na pensão por morte, que o pessoal tem tido muita dúvida. Uma nova mudança também aí da pensão por morte é com relação ao cálculo do valor, que antigamente era o 100%, hoje é 50% para o cônjuge sobrevivente e mais 10% para cada dependente. Então, isso também altera, assim, de uma forma muito agressiva, né? Porque o cônjuge está acostumado, a família está acostumado a sobreviver com aquele poder aquisitivo da renda do falecido, e de repente essa renda aí pode ser quebrada a 60%. E por que isso? Porque é 50% para o cônjuge, mais 10% por dependente. Então, o próprio cônjuge tem aí 10%. Cada filho aumenta-se mais 10%. Quando esse filho completa os 21 anos, essa porcentagem referente a ele não incorpora a pensão do cônjuge. Essa porcentagem referente a ele volta para a Previdência Social. Ela é extinta. O porquê, né, que a União ela decidiu mudar essas regras? As regras vêm sendo mudadas baseado na quantidade de fraudes que vem sido cometido perante a Previdência, e também no fato de que viúvas muito novas recebam aí pela vida toda sem ter contribuído para a Previdência Social. Infelizmente, nesse caso, os bons pagam pelos ruins. Você já disse que em alguns pontos é até contra, né? Justamente você acha que eu precisaria de uma análise mais cuidadosa desses pontos da Previdência? Olha, eu até acredito que, assim, com relação à preocupação do fraude, está totalmente correto, porque existe realmente isso no nosso país. Mas ele joga todo o encargo para o segurado da Previdência Social. Então, deveria haver uma maior fiscalização por parte da Previdência, uma análise melhor da documentação apresentada, uma averiguação melhor se os fatos são reais. Agora, eles retiram um direito do segurado, que é uma garantia constitucional, né? Essa MP, na verdade, ela vem de forma totalmente inconstitucional, ela não poderia ter sido criada. Mas, infelizmente, né, no nosso país, isso vai acabar de uma certa forma sendo aprovado e transformado em lei. O Senado já aprovou, fez algumas alterações, e agora a gente está aguardando até próximo do dia 17, a nossa presidente Dilma pode estar sancionando ou vetando essa alteração de lei, mas que foi, a princípio, criado por ela mesma, né? Quando você fala de MP, essa é uma medida provisória, na verdade, ela ainda não é lei, né? Ela não é lei, ela já está vigente, tá? Ela veio para transformar em caráter de emergência,
mas infelizmente isso não existiu, por isso que ela também é inconstitucional, porque a MP ela tem que ter essa característica emergencial, e aí deveria ter sido quebrada, né? Foi a OAB entrou com um ADIM para ser quebrada essa MP, mas infelizmente o Senado aí acaba de aprovar a alteração dessa MP e vai transformá-la em lei. Tudo indica que a Dilma agora irá sancionar ela até o dia 17. Quando a gente fala sobre alterações, então hoje, né, nós estamos falando sobre essa pensão por morte, mas houve várias modificações. Houve várias modificações. Há tempos o governo vem falando a respeito de uma reforma previdenciária, então nós podemos dizer que estamos aí no início dessa reforma previdenciária. Já tivemos mudanças na pensão por morte, tivemos mudança no auxílio-doença, nas regras de concessão, tivemos mudanças no seguro-desemprego, em vários outros benefícios aí da Previdência Social. Várias regras foram alteradas e várias outras serão alteradas. Quando, nesse caso da pensão por morte, para que as pessoas entendam, é demorado para começar a receber? Como que é? Depende da documentação que foi juntada, depende da quantidade de provas que ela tem. Então, se ela apresentou aí todos os requisitos, né, tem aí, é casado legalmente, tem a certidão de casamento, comprovando os 2 anos de convivência, se o segurado tem aí os 18 meses de contribuição para a Previdência Social, preencher os requisitos é concedido, e a Previdência hoje ela concede isso até 45 dias, ela já está implantando o benefício. Vale lembrar que você precisa protocolar até 30 dias após o óbito para receber desde a data do óbito, senão vai valer desde a data do requerimento. Então, infelizmente, até é um prazo injusto, porque os sobreviventes estão ainda, né, abalado emocionalmente e precisam ir atrás dessa documentação para estar fazendo prova dentro de 30 dias, para não ficar aí um mês sem receber ou até mais. Logicamente que é um assunto assim, de muito interesse, né, de bastante interesse da população. Vale ressaltar mais alguns pontos dentro da pensão por morte que você acha interessante destacar? Os pontos, o que eu gostaria que a população compreendesse bem e que já se atentasse para buscar a comprovação daqueles que vivem em união estável, que hoje é grande parcela da população, né? Que ou já foi divorciado e hoje vive em união estável com outra pessoa e não se atenta ao fato de estar procurando, ou então, eu tive um filho, eu consigo provar, isso não é mais prova suficiente. Então, o pessoal hoje tem ido atrás de advogados para fazer esse contrato de união estável, para não estar gastando muito com o valor do cartório. É válido, tá? Sai mais em conta, os advogados fazem, é válido, vai ter prova testemunhal, e aí esse advogado vai orientá-lo com relação aos demais documentos. Então, isso é muito importante, já se prevenir com relação a esse período aí de comprovação de união estável, tá? Se prevenir também com relação às contribuições. Tá desempregado, faça a contribuição pelo carnezinho, porque se acontecer algo, infelizmente a morte é um evento imprevisto, a gente não sabe quando vai acontecer, e então é melhor você se precaver para isso, para poder deixar garantido aí o sustento dos sobreviventes da sua família. Então, tá desempregado, busca tá contribuindo aí pelo carnezinho. Doutora Angelita, a gente gostaria de agradecer a participação, a sua vinda aqui na emissora. Com certeza nós iremos reagendar outras visitas suas aqui, né, para que as pessoas entendam mais um pouco, né, sobre a Previdência Social, que é um assunto de interesse de todos. Será um prazer, venho sim. Quando é só marcar, quando quiser, estou aqui de volta. Para que as pessoas possam acompanhar um pouco mais desse seu trabalho, existe alguma maneira através das redes sociais? Sim, eu tenho uma página no Facebook chamada Direito com Angelita Lemes, e lá você vai conhecer várias outras áreas do direito, com outros profissionais falando sobre vários assuntos, mas tem lá também muito tema relacionado ao direito previdenciário, inclusive aí a respeito da pensão por morte.
Quem tiver alguma dúvida pode, então, através do Face mandar uma pergunta ou através do e-mail direitocоmangelita@gmail.com.